Em que situações eu não devo tomar a ceia? O que é comer a ceia indignamente? Essa é uma questão que confunde muitas pessoas. Muitos acham que comer a ceia indignamente é ter um pecado não confessado ali no momento ou coisa do tipo. Vamos então compreender melhor esta questão para não cometermos equívocos. O texto que contém essa questão é esse: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 27. É um texto que apresenta uma advertência muito séria. Participar da ceia indignamente é se tornar culpado perante Deus de um grave pecado. Mas o que Paulo quis dizer nesse texto com a palavra indignamente? Para compreendermos corretamente a mensagem do texto, precisamos avaliar o contexto, o que vem antes e o que vem depois desse texto. Observe que o versículo mencionado está dentro de uma seção que vai dos versículos 17 ao 34, e é dentro desta seção que encontramos a resposta que estamos buscando. É importante observar que a palavra de Paulo é dirigida à igreja, aos crentes, e é evidente que quem é descrente não deve participar da ceia, pois não teria significado algum. Nos versículos 20 a 22, vemos claramente o que o apóstolo quis dizer com a expressão indignamente. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. 1 Coríntios 11, do 20 ao 22. Vemos aqui o que Paulo quis dizer com comer a ceia indignamente. Eles não estavam observando o modo correto de fazer ceia, por isso se afastaram de seu real significado. Estavam fazendo do jeito errado. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Vemos que a ceia perdeu seu significado, ficando vazia. Mas o que eles estavam fazendo errado? Eles estavam tentando celebrar a ceia de forma dividida e não em unidade, como o corpo de Cristo, igreja, como devia ser. Os ricos desprezavam aqueles que nada tinham ou eram pobres, fazendo sua própria ceia, enquanto os pobres ficavam chupando dedos desprezados num canto e também fazendo a ceia do seu jeito, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Paulo condena essa desunião. Uma ceia dividida dentro da igreja não era a ceia que Cristo instituiu, e por isso era pecado. Os pobres eram envergonhados como se não fizessem parte do corpo de Cristo por serem pobres. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Dos versos 23 ao 26, Paulo relembra a eles o real significado da ceia. Seguindo com sua orientação, Paulo busca uma correção para a questão, orientando uma mudança de atitude baseada na reflexão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11, do versículo 28 ao 29. Esse examinar está ligado à questão anterior, ou seja, examinar-se da forma que está participando. Paulo nos chama a examinar a seriedade do ato de participar da ceia como indivíduos que fazem parte de um corpo. Paulo finaliza reiterando o caráter de união da ceia, união de todos os servos de Cristo. Participar da ceia com qualquer forma de desunião é comê-la indignamente. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. 1 Coríntios 11, versículo 33. Concluo essa questão dizendo que nem mesmo um pecado ocasional deve ser um empecilho para que você deixe de participar da ceia. Confesse o seu pecado e participe da ceia. A ceia é um momento de união do povo de Deus e de relembrar o sacrifício do nosso Salvador, bem como de avaliação interior e fortalecimento espiritual de cada um de nós e da igreja como um todo. Por isso devemos refletir, tomar decisões para reparar possíveis erros
e participar dela, fortalecendo-nos como indivíduos e como igreja. Isso é comer a ceia dignamente. A ceia não pode ser tomada nos casos de desunião com irmãos, seja na fé ou mundanos. O alicerce de Cristo é o amor e o perdão. Por isso, ceia não é recomendado ser tomada dentro de casa. Ceia deve ser tomada dentro de um lugar onde comumente os cristãos se reúnem para adorar e falar sobre as coisas de Deus, todos juntos, concordemente, em união, ou seja, o templo. A ceia do Senhor é um ato de comunhão entre cada cristão e o Senhor, e é também um ato de comunhão entre cristãos. Em Atos 20, versículo 7, os discípulos se reuniam para partir o pão. 1 Coríntios 11, do 20 ao 22, distingue entre a ceia do Senhor, que era o propósito de sua reunião como uma congregação, e as refeições comuns que eram tomadas nas casas de cristãos. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Não encontramos nenhuma autoridade na Bíblia para participar da ceia do Senhor a sós ou fora da assembleia da igreja. Muitos desigrejados usam de tantas desculpas para não irem a templos que sinto até tristeza disso. O liberalismo está começando a crescer. Não é porque existem templos com falsos ensinamentos que todos serão. A palavra indignamente é frequentemente mal entendida. Ela não descreve a dignidade da pessoa. Ninguém é verdadeiramente digno de comunhão com Cristo. Esta palavra descreve um modo de participar. A pessoa que não leva a sério esta comemoração está brincando com o sacrifício de Cristo, está se condenando por não discernir o corpo de Cristo. Por esta razão, devemos ser muito cuidadosos cada vez que participarmos da ceia do Senhor. É imperativo que esqueçamos as preocupações mundanas e prestemos atenção exclusivamente à morte de Cristo. Se tratarmos a ceia do Senhor como um mero ritual, ou se a tomarmos levianamente e deixarmos de meditar no seu significado, condenamo-nos diante de Deus. Que Deus os abençoe.